para o segundo painel do dia. Convido para subir ao palco a vice-presidente de geração distribuída da Absolar, Bárbara Rubim. Uma salva de palmas. A Bárbara é CEO da Bright Strategies, uma consultoria focada na estruturação jurídica e regulatória de negócios de energias renováveis. A Bárbara também é vice-presidente do Conselho Diretor da Absolar, é conselheira do Conselho Latino-Americano e Caribenho de Energias Renováveis e também é presidente da Comissão de Geração Distribuída da OAB Minas Gerais. Em 2021, ela foi eleita, só isso, uma das personalidades mais influentes do setor elétrico brasileiro da última década, e nós agradecemos a presença da Bárbara aqui. Agora eu convido o deputado federal Pedro Uczaj. Seja muito bem-vindo, deputado. Ele é deputado federal por Santa Catarina, está no seu 4º mandato na Câmara dos Deputados. Ele é natural de Descanso, é professor e mestre em educação, tem a trajetória marcada pela defesa do desenvolvimento sustentável e também da transição energética justa. Foi prefeito de Chapecó e deputado estadual por 2 mandatos antes de chegar ao Congresso Nacional, e na Câmara ele tem se destacado como articulador em defesa das energias limpas e renováveis, da descarbonização da matriz energética e de políticas de combate à crise climática. Também atua na valorização da agricultura familiar e no enfrentamento à fome, buscando conciliar desenvolvimento econômico com justiça social e responsabilidade ambiental, sendo autor de livros e artigos sobre política, sobre sustentabilidade e participação social. Convido agora ao palco o diretor da ANEEL, Fernando Mosna. Por favor, uma salva de palmas, porque ele é diretor da ANEEL há 3 anos. Também é procurador federal da Advocacia Geral da União desde 2012 e foi advogado da Petrobras entre 2010 e 2012. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e mestrado em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Agora eu chamo a advogada da Dias Carneiro Advogados, a Marina de Santana. Uma salva de palmas para a Marina. Ela é advogada em São Paulo, com quase 20 anos de experiência nas áreas de concorrência e regulação econômica, e ela atuou tanto no Brasil na área pública, quanto em grandes escritórios na área privada. Ela possui especialização em Direito Econômico pela FGV, em Direito Administrativo e Constitucional pela Sociedade Brasileira de Direito Público, e atualmente ela cursa mestrado no programa de pós-graduação em energia no Instituto de Energia e Ambiente da USP. Além disso, a Marina também é vice-coordenadora do GTGD da Absolar. E, por fim, eu chamo o gerente de produto da Faro Energy, o Rafael Roque. Uma salva de palmas. Ele é diretor de relacionamento e governança da Faro Energy, onde lidera áreas estratégicas como jurídico, relações governamentais e institucionais, experiência e sucesso do cliente, marketing e investimentos. Ele tem mais de 15 anos de experiência em direito empresarial, governança, fusões e aquisições e estruturação de operações. Ele também atuou em companhias como a CSN e escritórios de destaque no mercado jurídico. Na Faro Energy, ele está há mais de 6 anos e ele contribuiu diretamente para o crescimento da empresa e para a consolidação da sua reputação e inovação em ética e sustentabilidade no setor de energia renovável, formado pela USP. Bárbara, a palavra é sua, eu estou ali embaixo, um ótimo painel para todos nós. Aqui está o passador. Sauaia. Obrigado, Renata. Eu pedi autorização aqui, pessoal, bom dia a todas e todos, para a nossa vice-presidente Bárbara Rubim, para quebrar o protocolo nesse momento. Porque eu não poderia deixar de começar esse dia, uma vez que nós temos aqui conosco a presença ilustre do deputado Pedro Uczaj, que foi um imenso defensor da energia solar fotovoltaica ao longo dessa última tramitação das 2 medidas provisórias mais críticas desse ano para o setor, a 1.300 e a 1.304, para fazer aqui em nome da Absolar, em nome do nosso setor, um agradecimento especial a ele, um reconhecimento para o empenho que ele tem, que não é de hoje, né? Nós, desde a fundação da Absolar, conhecemos o trabalho dedicado que o deputado Pedro Uczaj faz em prol do setor, em prol das fontes renováveis, e ele tem sido, de fato, um grande campeão em favor da nossa tecnologia, um imenso parceiro
em prol da nossa tecnologia e também um entusiasta do armazenamento de energia elétrica, que eu sei que é uma área que ele também olha com muito interesse, um defensor das cooperativas, um defensor da geração solar para as pessoas mais pobres, para as pessoas das áreas rurais e uma pessoa que acredita no potencial dessa tecnologia para trazer investimento, para trazer emprego e para ajudar a nossa sociedade. Então eu queria pedir a todos vocês uma salva de palmas especial ao deputado Pedro Kizai, o nosso reconhecimento e a nossa eterna gratidão ao deputado que tem feito muito pelo nosso setor. Então saiba, deputado, que aqui as portas estão sempre abertas para o senhor a hora que você quiser. Né? Eu tenho muito orgulho quando você me chama de magrão lá em Brasília, que a gente se encontra, que é sempre um prazer estar junto. E eu também queria quebrar o protocolo aqui uma segunda vez, para fazer um agradecimento complementar àqueles de vocês que estiveram aqui conosco ontem e ouviram do nosso presidente do Conselho, Ronaldo Kolozuki, o agradecimento à nossa vice-presidente, Bárbara Rubim. Ela, né, como o deputado Pedro Kizai brinca, é pequenininha, né, mas é cheia de energia, né, e tem feito um trabalho incrível nos apoiando e também junto com o nosso time de relações governamentais lá em Brasília, ajudando a articular para defender o setor e defender o mercado. Então, Babi, o nosso agradecimento também a você, que tem feito demais pelo setor, e peço uma salva de palmas a ela também. E agora, tendo feito aqui essa indelicadeza de quebrar o protocolo, mas é um carinho, uma gentileza que vocês merecem, passo a palavra para a nossa vice-presidente, Babi. Vocês estão me ouvindo? Tá no fone? Gente, não consigo fazer esses palcos, é muito desafiador, licença. Vou pedir a licença de vocês, vou ficar de pé. Não vou usar minha apresentação, não precisa nem pensar em colocar. Acho que a gente tem um palco aqui, uma mesa, possivelmente dos maiores conhecedores aqui sobre geração distribuída, pessoas que estão envolvidas nisso até o cotovelo, né, mergulhando nesse tema. Então, acho que eu não quero perder tempo passando uma apresentação, mas acho que eu vou usar meu tempo aqui de abertura para a gente fazer um breve contexto desse ano de 2025. E que ano, né, gente? Meu Deus, ouvi várias pessoas, vários de vocês que eu encontrei ontem falando sobrevivemos a 2025. Acho que esse é um pouco do sentimento que a gente tem. E foi um ano em que muita coisa aconteceu. Acho que a gente começou um ano do ponto de vista regulatório, do ponto de vista legal, um pouco mais tranquilo, se é que dá para dizer assim, sem muita movimentação, sem muita mudança. É óbvio que vivendo os desafios que a gente vive na lida com as distribuidoras de energia, então muitos desafios de inversão de fluxo de potência, muitos desafios sobre questão de faturamento, desafios sobre questão de ICMS também, e essas cobranças que do dia para a noite muitas vezes nos surpreendem na conta. E aí parece que nos últimos 4 meses do ano, o Congresso decidiu entregar para a gente, né, deputado? Toda a agitação que a gente não viu acontecer ao longo de 2025, com 2 medidas provisórias com um impacto muito direto no setor. E eu não vou nem tentar numerar a quantidade de outras medidas provisórias tramitando no Congresso Nacional, mas acho que dá para dizer aí no mínimo 8 nesse último período aí do ano. Então a gente passou por isso. Passamos por uma discussão muito acirrada envolvendo os cortes de geração e se esses cortes de geração chegariam ou não à geração distribuída e como é que a gente faria isso. Acho que esse é um assunto que, infelizmente, a gente vai carregar do ponto de vista da GD para 2026. Daqui a pouco, inclusive, diretor Fernando, quero ouvir o senhor sobre isso, porque eu acho que ouvir o senhor falando dos cortes de geração na geração distribuída é sempre um alívio para a gente. Espero que hoje seja novamente. Já estou direcionando um pouco assim. E aí a gente encerra o ano aqui no Encontro Nacional da Biosolar com grandes pautas à vista para 2026. É muito difícil não gritar para mim, gente. Vocês não têm noção do tanto que eu estou me esforçando aqui. E eu vou falar uma coisa que eu descobri essa semana que é completamente aleatória. Mas sabia que se você sussurrar com a Alexa, ela responde sussurrando para você? Eu descobri isso hoje mais cedo, porque eu não queria acordar meus cachorros quando meu despertador tocou. E aí eu falei, Alexa, para o despertador. E ela respondeu, parei. Então é assim que eu tô me sentindo nessa palestra, que eu tô sussurrando com vocês para não atrapalhar os meus companheiros aqui dos outros palcos. Mas a gente vai começar o ano de 2026 com grandes pautas na nossa frente, também para o segmento de geração distribuída. Então a gente carrega ainda essa pauta dos cortes de geração,
e eu acho que isso vira um fantasma um pouco mais forte com a gente por causa da consulta que a diretora Agnes enviou para a Procuradoria da agência sobre a possibilidade ou não da GD ser incluída nos cortes. A gente entra também com uma pauta importante sobre tarifa branca de energia, uma mudança, né, a tarifa passar a se tornar compulsória para os consumidores inicialmente com um consumo acima de 1.000 kWh, e um questionamento, né, diretor Fernando, que o senhor mesmo colocou no seu voto de abertura da consulta pública, se a gente pode tornar essa mudança tarifária obrigatória para os consumidores que já possuem geração distribuída. Inclusive, Marina, vou querer também a sua visão como uma jurista sobre esse assunto. Mas não para por aí, né? A gente tem também uma tomada de subsídios, inclusive o Roque estava falando, né? A gente estava falando disso antes do painel começar. Por que tem que abrir com quase 3 anos, né, de atraso? Por que tem que abrir a tomada de subsídios do encontro de contas logo em dezembro? Né, para a gente conseguir passar o nosso Natal pensando nesse encontro de contas, o que vai acontecer ou não vai, mas essa tomada de subsídios aberta, se estendendo até março. Então, já quero deixar a chamada para vocês participarem, contribuírem, é extremamente importante. A gente esperou desde a publicação da 14.300 para que o cálculo de custos e benefícios da geração distribuída fosse feito pela ANEEL, para assinar para a gente quais são as regras que passam a ser aplicáveis a partir de 29. E agora esse movimento começa a caminhar publicamente com essa tomada de subsídios. Mas não para por aí, né? A agenda regulatória da ANEEL, e talvez seja o único slide que meus slides não estão aí, então tanto não importa. Mas a agenda regulatória da ANEEL para o biênio 26-27 também está forte. É uma agenda apertada, é uma agenda em que a gente vai ter, quiçá, a conclusão da CP de armazenamento, que é uma discussão que acontece na agência desde 2023, e a gente sabe que está fazendo falta a gente conseguir ter uma regulação para armazenamento, não só para o armazenamento centralizado, que é o foco inicial, mas também para o armazenamento distribuído, entendendo que o armazenamento pode ser uma pauta importante para a geração distribuída, sobretudo também nesses temas do corte de geração. E, além disso, pautas envolvendo, por exemplo, regras para a eletromobilidade, para a questão dos carregadores veiculares, um tema que também é super importante, tem crescido. Hoje a gente já tem 4 gigawatts-hora em baterias andando pelas ruas do Brasil em veículos elétricos. Então, um sinal de preço correto também para essa carga é extremamente, para essa bateria, né, ambulante, digamos assim, é extremamente importante no momento em que a gente vive. E, além disso, né, essa questão de aprimoramento regulatório para a gestão de excedentes na geração e na distribuição. Então, muito conectado também a esse desafio que a gente tem hoje dos excessos de geração no país. A gente tem um outro assunto que também fica importante, né, que não é ainda uma consulta, mas é o tema da ANEEL olhando mais fortemente para a expansão, a revelia dos sistemas de geração distribuída e quais são as possíveis penalidades que os integradores ou os consumidores que fazem essa expansão sem comunicar a distribuidora ficam sujeitos. Então, esses são alguns dos temas aqui que vão permear a discussão nossa nesse painel e que vão permear muito da nossa atividade em 2026. Só que 2026 também não para por aí. É um ano em que a gente tem, além do carnaval, que a gente já está acostumado, mas a gente também tem Copa do Mundo e a gente também tem eleições. Então, é um ano muito apertado do ponto de vista de calendário ou de espaço no calendário para tudo que tem que acontecer. Então, acho que esse é o pano de fundo que eu queria colocar para vocês. Antes da gente começar o painel, já vou deixar o convite, a gente tem um QR Code na tela para vocês mandarem as perguntas de vocês. Esse painel vai ser interativo, mandem as perguntas, a gente vai ter espaço para elas e com isso eu vou tomar o meu assento. E vou começar dirigindo a primeira pergunta, talvez para o deputado Pedro Czai. Deputado, estendo o cumprimento do Rodrigo, faço minhas palavras dele, um prazer ter tido a sua liderança em Brasília durante as semanas que a gente teve da medida provisória, que foram semanas tensas também, sem dúvida alguma, sem o seu apoio. Inclusive, junto ao governo, a gente não teria conseguido o desfecho que a gente teve para a GD nessas medidas provisórias. E aí, diante disso, deputado, eu queria fazer 2 perguntas para o senhor. A primeira é, o que a gente pode esperar do Congresso em 2026? Dado esse cenário também que é conturbado do ponto de vista político e nacional, com tudo isso acontecendo, e se tem grandes temas tramitando no Congresso Nacional para a geração distribuída que a nossa audiência que está aqui hoje deveria ficar atenta. Obrigado, Bárbara, meus colegas que
nos acompanham nesta mesa, a todos que participam desse 5º encontro da B Solar. Para mim é uma honra enorme partilhar com vocês a pequena experiência que eu tenho nesse debate da sustentabilidade, das energias limpas e renováveis. Eu queria aqui, Bárbara, responder as tuas 2 questões, contextualizando minha presença nesse espaço institucional e de onde venho e de onde falo, e eu queria colocar 3 pontos centrais nesse tema da energia solar que me inseriu nesse contexto. Se na década de 10, até a década de 10, minha presença, tanto acadêmica quanto institucional, era para pensar CGHs, PCHs, hidrelétricas no país, inclusive fui autor de leis que ampliaram de 1 para 5 megawatts CGH. Para esse setor, presidi vários anos a frente parlamentar de CGH e PCH, ajudei a organizar, inclusive, o setor em alguns aspectos e a legislação. A partir da década de 10, e quando a ANEEL, e aqui queria reportar, Fernando, acho que a resolução 482 foi um marco histórico para nós, para a geração distribuída e para a energia solar. Você tem um marco aí, depois todas as outras resoluções, 2015, etc., e a 14.300, acho que é o segundo grande momento, que consolida uma direção, se legaliza, se dá uma segurança jurídica. E acho que esses 2 aspectos são fundamentais para localizar-se onde estamos agora. Se de um lado, a 14.300, desde das resoluções da ANEEL, potencializaram ao Brasil se transformar em referência mundial em produção de energia limpa e renovável, e também, e particularmente, energia solar, quando nós falava em megawatts até poucos anos atrás. Agora a Bárbara fala em gigawatts, entendeu? Então, nós pegarmos aqui, em poucos anos, o número de gigawatts produzidos de energia solar dá a dimensão dessa potência que nós transformamos o sol em energia elétrica, em energia renovável, energia limpa, para promover um processo de desenvolvimento no Brasil com mais sustentabilidade. E esse processo cria suas contradições. E eu acho que nós estamos nesse momento diante dessas contradições, onde o sistema como um todo tem que enfrentar os desafios que tem, desse sistema que criou-se uma velocidade de produção que não estava nem previsto, provavelmente, quando nós votamos a 14.300, como das demais políticas públicas, como também a própria legislação. Se nós estávamos seguros com a 14.300, a partir desse ano, acabou a segurança. Agora é o imprevisível, o indeterminado, e, portanto, uma certa insegurança. É o inseguro. Daquela tranquilidade que nós tínhamos até 29, com os subsídios, né, progressivamente caindo, diminuindo, até chegar lá em 2029, onde a ANEEL faria a composição. Nós estamos vivenciando agora, para a mini geração já, a decisão da 1304, posição já aprovada e depois vetada, né? Depois botamos lá um destaque e esse destaque foi vetado, dado a composição do próprio relator sobre essa matéria. Então ficou mais microgeração, armazenamento, e eu acho que aqui o tema é o tema da microgeração, como fortalecê-la aqui, e eu tenho uma fala que só vou concluir ela, e o tema da energia solar compondo com a matriz energética brasileira. Onde é que cabe a energia solar nesse país? Tem que parar? Tem mais potência? Vamos chegar a ser a energia com maior produção no país? Eu tenho um artigo nesse livro que a gente publicou, do Ricardo Ritter, da Universidade Federal de Santa Catarina, que ele defende tranquilamente que até 2030 nós temos que ter a maior matriz energética no país, tem que ser a solar. E, portanto, é nessa direção. Como fazer para compor esse horizonte onde a matéria-prima é gratuita? A tecnologia está, em grande parte, consolidada. O que precisa é crédito, financiamento, de um lado, e, de outro lado, uma legislação e uma segurança jurídica.
E, além de outros aspectos, a Bárbara aqui contemplou aqui nos desafios especificamente do setor. Então, do ponto de vista da legislação, agora, eu acredito que junto com a ANEEL, junto com o Ministério, junto com o Congresso, tem que prever agora, previsibilidade. O que efetivamente, diante dessa realidade concreta, nós vamos olhar os próximos períodos aí, para 1 ano, 2 anos, 3 anos, pelo menos teríamos que olhar para 3 anos para ter segurança jurídica. Essa é a primeira observação a fazer. Na legislação que a Bárbara nos coloca, tem vários, eu tenho aqui, eu elenquei vários temas que estão tramitando lá no Congresso, garantir segurança regulatória, etc, etc. E eu tenho lá um projeto de REB que vai botar 6 bilhões por ano, mas ali deu uma paralisada porque a correlação de forças do nosso governo também atende às distribuidoras, os interesses de outros setores, e quando atende outros setores também que têm legitimidade de defender seus interesses, acaba diminuindo a potência da energia solar, que nós queríamos mais investimento, da tarifa social, por exemplo. A minha tese não é destinar crédito para as famílias de baixa renda. Minha tese é construir uma indústria solar no país, montar usinas solares no país e distribuir em sistema de compensação de crédito energia solar, para botar 6 bilhões no setor. Mas essa tese não foi vitoriosa no Senado e também no governo, foi vitoriosa na Câmara. Agora nós estamos com outro projeto, e aí concluo, outro projeto que vai colocar um fundo garantidor para cooperativas de energia solar. Eu ajudei a criar umas 15 cooperativas já de energia solar, o Rodrigo já participou de vários eventos nossos, a Bárbara participou de outros, me socorre no sábado à tarde, em vez de ficar com a família, vai falar nos nossos encontros. E eu estou muito convencido que amplos setores, se tiver dinheiro público, se tiver recurso público, dá para fomentar a energia solar no Brasil inteiro. E por isso que nós vamos agora alterar a legislação lá no Senado do que veio da Câmara, da 1707, que é um projeto nosso, para inclusive garantir, e aí que é a primeira pergunta, Bárbara, se nós colocarmos na lei aprovada e sancionada da microgeração, nós incluir geração compartilhada, como que o setor vê essa avaliação? Por quê? Porque nós acordamos com o BNDES de colocar nos próximos 18 meses 4 bilhões de reais com fundo garantidor do BNDES para energia solar de micro e mini geração em forma de cooperativas, micro, pequena e médias cooperativas e geração compartilhada no país para fomentar em grandes regiões formas mais coletivas, formas compartilhadas de produzir e gerar energia elétrica. Já o senador Petecão é o relator, tem disposição da próxima semana já apresentar o parecer lá no Senado Federal e acredito que até fevereiro a gente aprova para colocar aí no setor 4 bilhões de reais. Então eu concluo, falei demais, estou muito contente de estar aqui no sentido de que acho que a Câmara e o Senado têm que dar mínimo de segurança jurídica e enfrentar os problemas que tem. Enfrentar o tema, mas não pode de maneira alguma o Brasil abdicar desta potência, né, desta potência que se chama Sol, que é de graça, que é gratuito, e para quem acredita em Deus, abençoado por Deus, para gerar energia com tanta tecnologia. E carros elétricos que nós queremos, muitos carros elétricos nesse país, que tenha todo mundo daqui 10 anos ter carro elétrico, o sol tem que produzir muita energia. Então, não é segurar o setor, não é estabilizar o setor, não é estagnar o setor. Pelo contrário, tem que encontrar caminhos e formas de resolver os desafios que a matriz energética vai acontecendo. Não é retrocesso, não é energia térmica, não é o carvão que diz que é verde, né? Não consigo ver o carvão verde, mas diz que é verde. Não, sol é verde, eólica, solar, pequenas centrais elétricas, a hidroeletricidade e assim por diante. É nessa que eu acredito e defendo, tá bom? Então, muito bom. Obrigada, deputado. Acho que o senhor falou muitas vezes, deputado, da necessidade de segurança jurídica e estabilidade jurídica, estabilidade regulatória. E eu acho que existe um sentimento de que muito das grandes mudanças que a gente vai ter acontecendo no setor ao longo dos próximos anos virá da agência
né, da ANEEL, até pela agenda que a gente vê acontecer, diretor Fernando Mosna. E eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente, na sua visão, quais são as principais alterações que a gente deve ter acontecendo para a geração distribuída. Acho que no próximo biênio, até num horizonte de 5 anos, se achar. Às vezes eu acho que no setor elétrico 5 anos é longuíssimo prazo, né? Atualmente. Mas que a gente pode esperar para o segmento de geração distribuída à luz da agenda que está colocada para a agência, mas também dos desafios setoriais que cada vez mais parece que a realidade é soberana sobre o que a gente planeja. Obrigado, Bárbara. Eu vou fazer como você fez, vou falar de pé, que eu prefiro. Foi bom ter visto que você já fez isso, que aí eu não sou o primeiro a fazer. Mas antes, primeiro agradecer o convite da Absolar, agradecer o convite do Rodrigo Sawaia para estar aqui, também cumprimentar o Ronaldo, fazia tempo que eu não vi o Ronaldo. Obrigado pelo convite, satisfação estar também em outra oportunidade com vocês. No meio do ano teve o evento da Intersolar, participei de um painel com a Bárbara, cumprimento a todos os participantes também do painel. Bem, eu gostaria até de tentar contextualizar de que maneira que eu consigo enxergar esse biênio, esses próximos 5 anos, em relação a como que a agência vai conduzir, como é que ela vai levar tantos desafios que nós temos. Até porque, levando em conta 5 anos em termos de geração distribuída. Hoje nós temos 45 GB de capacidade instalada de GD. 5 anos atrás não passava de 10 GB. Então, bem, multiplicou muito o número de prosumidores, multiplicou muito a necessidade de regulamentação e fez com que você jogasse muita luz para esse tema. Então, se eu fosse tentar colocar assim numa ordem de prioridade / urgência, o primeiro deles, já foi falado, seria justamente a gente, enfim, regulamentar aquele dispositivo da Lei 14.300 que trata da lógica de custos e benefícios da geração distribuída em relação a todo o setor elétrico. Teve efetivamente todo um atraso, né, em relação a como é que o CNPE ele faria as diretrizes, e depois também dentro da agência tem a tomada de subsídios, é todo um rito bem próprio dentro da agência reguladora, que você abre uma tomada de subsídio, num primeiro momento frente a uma superintendência, fecha a tomada de subsídio, então a área técnica ela termina a tomada de subsídio com algum tipo de recomendação para a diretoria, mas não se esgota ali, porque então naturalmente abre-se uma consulta pública, mais contribuições são aportadas para você ter o desenho final. Então, se eu fosse tentar colocar assim, qual que é o tema mais quente, mais urgente em relação a uma lógica de geração distribuída na regulação? Seria a gente, enfim, ainda em 2026, conseguir concluir a regulamentação de custos e benefícios. Muito por conta de tantas outras questões que nós enfrentamos no dia a dia regulatório, que não decorrem unicamente agora da conversão em lei da medida provisória 1.300 e da 1.304, mas também de outros temas que já perpassam o nosso cotidiano. Então, efetivamente, vocês devem compreender a perspectiva de corte de geração. E aí eu não digo curtailment e constraint off numa perspectiva como geração centralizada. Corte de geração, tal como nós tivemos oportunidade recentemente de ver a agência aprovar uma determinação para que o ONS, em contato com as distribuidoras, possa realizar o corte físico, operacional, de alguns conjuntos de usinas tipo 3, que, apesar de ser geração distribuída, ela não se vale do sistema de compensação. Mas por que isso aí eu acredito que é importante? Porque nós estamos chegando perto daqueles marcos de 2029, de 2031 e, em algum momento futuro, 2045, em que a transição ela vai acabar, e acabando a transição, você já tem que dar todos os contornos e previsibilidade para que o prosumidor saiba o que ele efetivamente vai arcar quando até 2029, 2031 não estiver sendo compartilhado com o CDE e até 2045 não ficar ainda naquela perspectiva de subsídio cruzado que nós vemos ainda no ambiente de contratação regulada. Por que eu acredito que isso é importante? Porque todo mundo fala e tem que ser dito, tem que ser enfrentado, o que foi ocasionado em 10 de agosto de 2025 por conta da massiva penetração de geração renovável na nossa matriz. Por um lado, eu tenho certeza que é orgulho de todos que nós consigamos ver o quanto renovável e diversificado ficou a nossa matriz, mas isso ocasiona uma série de dificuldades para o operador nacional do sistema. Se em alguns momentos, em 2024, nós tivemos a oportunidade de ver que em dias em que a carga, o consumo subia muito, você tinha ali a geração distribuída ou como primeira fonte ou como segunda, perdendo para a hidrelétrica. Já em 2025, especificamente nesse Dia dos Pais, de 10 de agosto, aponta-se que, por conta da condição de carga, de consumo do Brasil naquele momento, um final de semana, uma data festiva, e a condição climática favorável, você tinha uma grande penetração de geração distribuída, fazendo com que
98,5% de toda a geração renovável no Brasil, de ordem solar e eólica, tivesse que ser recolhida. Para mim, a gente tem que entender isso como um dado da realidade, entender como um dado da realidade, tentar endereçar uma solução, mas não necessariamente endereçar uma solução tal como as regras que nós temos hoje numa lógica de curtailment e constraint off. Por quê? Porque se eventualmente chegasse um momento, como está posicionado e agora está posto que é possível, eventualmente o ONS determinar a distribuidora fazer um corte em usina tipo 3, isso não é um corte, nunca vai ser um corte, levando em conta uma perspectiva regulatória de corte físico, curtailment com determinado ressarcimento comercial. É apenas e tão somente fazer com que o operador nacional do sistema ele cumpra o mandato que a ele é conferido, no sentido de fazer com que todo o nosso sistema elétrico ele esteja rígido, tal como nesse momento. Então, não é um corte numa perspectiva de curtailment ou constraint off. É um corte no sentido de preservar o sistema. É um corte emergencial. Não discute-se, na minha visão, nenhum tipo até de ressarcimento. Mas, até mesmo para que nós possamos continuar tratando da lógica de geração distribuída, a gente tem que avançar naquele tema, que é o custo-benefício, para saber quanto que efetivamente ele vai ter que pagar ou não pagar, a depender do cálculo final, do que ele ocasiona ao sistema e do que ele implica ao sistema. Por que eu digo isso? Porque em vários fóruns, debates, ocasiões, o argumento mais propalado e divulgado, ele é no sentido de que tem que aplicar curtailment para a geração distribuída, porque a geração distribuída, ela faz parte do problema. Aí, para analisar esse aspecto, a gente tem que tentar identificar do que nós estamos falando. O que nós estamos falando? Em determinado momento, o ONS ele pode fazer algum tipo de corte, e esse corte tem que ser classificado. Tem um corte chamado indisponibilidade externa, por algo absolutamente alheio ao gerador. Tem aquele de confiabilidade elétrica, que é basicamente a lógica em que o operador ele consegue fazer a gestão dos recursos e consegue fazer com que tenha o deslocamento de blocos de energia, é momentâneo normalmente. E tem razão energética, que é uma ocasião em que você tem mais geração do que consumo. Nesse momento, a lógica econômica ela se impõe. Não há que, efetivamente, você fazer com que alguém que está querendo vender algo, necessariamente tenha um comprador. É economia de mercado. Mas quando alguém fala que efetivamente a geração distribuída está causando isso, é porque progressivamente você consegue observar que aquele fenômeno da barriga do pato, que todo mundo já viu o desenho, ele vai fazendo com que você suprima a carga. Se você suprime carga, então tem gente querendo vender energia e cada vez menos gente, em determinado momento do dia, querendo comprar. Qual que é a questão que a gente tem que enfrentar para poder tratar adequadamente o debate? Geração distribuída ela vai ter ônus e bônus. Ela tem benefícios e elas têm custos. Não dá para simplesmente, com um argumento retórico de que quem faz parte do problema tem que ser parte da solução, desconsiderar todo um conjunto de leis e regras que nós temos, que é lei, é decreto, é resolução normativa, e querer basicamente fazer uma lógica de isonomia. Então, eu penso que até para a gente ter a oportunidade de fazer com que aquele debate de corte de geração, curtailment, constraint off, ele aconteça de modo mais organizado, é necessário endereçar essa perspectiva que nós temos do custos e benefícios. E tudo isso num contexto em que não dá nem para falar que é tema novo na nossa agenda regulatória, porque já está há bastante tempo, que é a Consulta Pública 45, que justamente trata do corte físico dos geradores centralizados. E ali ficava-se um debate no sentido de incluir ou não geração distribuída, mas nesse momento também tem um tema que é basicamente contraposto pelo segmento renovável eólico e solar e segmento hidrelétrico, no sentido de quem causa o quê, numa lógica de rateio. Então, esse debate ele também acaba fazendo, na minha visão, com que o tema ele fique mais complexo e ele não necessariamente ele seja resolvido quase que imediatamente agora. Aí, tirando essa parte do custo dos benefícios, eu penso que armazenamento. A gente não tem, na Consulta Pública 39, nenhum tipo de endereçamento, nenhum tipo de análise, nenhum tipo de encaminhamento no sentido de geração distribuída e armazenamento atrás de medidor. É apenas geração centralizada. Contudo, esse daí certamente é o próximo passo. A gente teve até na Intersolar a oportunidade de falar, a EPE tinha recentemente divulgado mais um caderno do PDE 2035, um caderno específico de armazenamento atrás de medidor para geração distribuída. E lá indicava-se que, aí é um exercício, que não naturalmente seria isso, mas se todos aqueles prosumidores utilizassem, então, um sistema de armazenamento atrás de medidor, nós estaremos falando de um universo de mercado de quase 200 bilhões de reais. Não naturalmente aconteceria isso, mas dá para mostrar
o quanto expressivo é. E aí, por isso, também, eu acredito que é mais do que nunca o momento da agência reguladora ter a chance de tratar profundamente desse tema para não acontecer o que está acontecendo no armazenamento na geração centralizada, que em todos os lugares desenvolvidos e avançados do mundo você já tem uma regulamentação própria em relação ao armazenamento, o Brasil ainda não tem. Então, nós também não podemos permitir que, daqui a alguns anos, com geração distribuída subindo de 45 para 50, 55 ou 60, a gente não tem ainda uma regra que indica de modo claro como que é a figura do armazenamento de energia dentro de uma estrutura que nós temos de geração distribuída. E aí, não está tendo tempo, eu vou falando, mas... E aí, eu acredito que vale a pena também fazer um link com a aprovação da conversão da MP 1304 na Lei 15.269, porque ali nós conseguimos ver que, efetivamente, se for cumprido aqueles marcos temporais, nós teremos, então, a abertura efetiva do mercado. A abertura efetiva do mercado em novembro de 27 para a indústria e comércio e novembro de 28 para a residência. Já muito atrasado, já deveríamos, penso eu, ter feito essa abertura de mercado, e ali a gente começa, então, a tentar organizar um pouco da parte regulatória em como que vai ser uma abertura de mercado, que você pode, eventualmente, ter alguém que não quer migrar para o mercado livre, mas quer ser geração distribuída, e como que ele efetivamente, porque a abertura seria 28, 29, como é que ele paga para o fio. Então, novamente, a questão em relação ao encontro de contas, a lógica de custos e benefícios da geração distribuída. E, sem contar, todo outro tipo que nós temos de medida no sentido de tentar fazer com que tenha uma massificação de medidores inteligentes dentro da nossa estrutura do setor elétrico por conta de um outro tema, e aí trata diretamente também alguns aspectos de geração distribuída, de uma perspectiva de modernização tarifária. E esse é um tema que ele tem que ser enfrentado, é um tema que ele tem que ser debatido na agência reguladora, e é um tema que, independente de argumentos de parte a parte, a gente sempre tem que compreender como premissa que, se vai ter algum tipo de mudança em relação às regras tarifárias, e eu não tenho qualquer dúvida de que é possível fazer no plano da legalidade, nós temos que respeitar também as leis postas para evitar que você tenha descumprimento da legislação, que você fira uma perspectiva de princípio da legalidade. Por quê? A ANEEL ela tem, na minha perspectiva, de modo muito claro, a possibilidade de estabelecer outros modelos tarifários que não o que nós temos hoje, monômio, volumétrico. Mas isso para aqueles consumidores, é a minha perspectiva, para aqueles consumidores cativos e estritamente cativos. Se você está tratando de um consumidor cativo que está se valendo de geração distribuída, você não tem como fazer com que a lógica tarifária dele seja alterada sem você se preocupar com o rebatimento disso em relação à compensação dos créditos que ele tem. Então, a lógica da modernização ela vai acontecer, porque nós temos 88, 89 milhões de unidades consumidoras no Brasil. Nós temos talvez quase 5 milhões de prosumidores no Brasil. Então, nós temos que modernizar a tarifa para poder dar sinal de preço, nós temos que fazer com que o consumidor responda a sinal de preço, eventualmente consumindo no momento em que tem mais abundância de geração de energia, mas é importante que faça-se um recorte para dar o tratamento adequado e responsável em relação à geração distribuída, e esse é um tema que eu acredito que acaba que já entra na nossa perspectiva de debate da agenda regulatória, por conta da tarifa branca, sandbox tarifários que nós temos, e a perspectiva de modernização tarifária por conta da abertura de mercado. Já está aqui agora piscando tempo esgotado, eu vou encerrar, mas me deixo aqui à disposição para talvez explorar qualquer outro tema ou algum desses que eu falei. Viu? Obrigado. Obrigada, Fernando. Eu queria puxar agora a Marina para a conversa, porque eu acho, Marina, que a gente vive no Brasil um grande dilema entre, por um lado, desejar, enquanto setor, que tudo seja normatizado e positivado para trazer mais segurança jurídica ou mais previsibilidade para o investidor, mas, por outro lado, também desejar ter espaço para que a inovação aconteça. E aí, quando a gente olha para o setor elétrico, esse dilema ele fica ainda mais acentuado porque a gente tem um setor que é baseado grande parte em leis da década de 90 e em tecnologias que surgiram na última década ou nas últimas 2 décadas. Então, como é que você vê a gente navegando isso e até que ponto
existe, de fato, espaço dentro do arcabouço que a gente tem hoje para ele ser reinterpretado sem que a gente tenha necessariamente, por exemplo, que depender de uma alteração legislativa que perpasse pelo Congresso Nacional ou que perpasse pela própria agência, para permitir que o empreendedor consiga inovar no seu modelo de negócio? Obrigada, Bárbara. Acho que esse é um ponto que eu analiso até há bastante tempo, porque eu gosto dessa ideia do impacto que tem o ciclo de inovação na criação de novos mercados e tudo isso. E eu acho que o setor elétrico está passando por um momento ímpar de transformação, que está acontecendo muito rapidamente. Por outro lado, a gente tem uma cultura no Brasil, até em termos de empreendedorismo, de talvez precisar entender o que eu posso fazer dentro do mercado que eu quero atuar. Eu trabalhava com um advogado que falava que o brasileiro é, sobretudo, um regulado, porque onde não tem regulação, ele busca ter para que ele tenha previsibilidade do que ele pode ou não fazer. O que é muito diferente, por exemplo, da cultura americana, em que não tem ninguém dizendo que eu posso, não posso, ou devo fazer de algum jeito, eu posso fazer de qualquer outro jeito que eu queira. E aí eu acho que a gente cai num lugar que até o diretor Fernando Mosa mencionou também, que é como que a gente abarca essa inovação, essa transformação que ocorre na esfera física, na esfera econômica e na esfera tecnológica, para esse arcabouço normativo do qual a gente depende para criar esses ambientes de negócio, para permitir o desenvolvimento das energias renováveis. E um ponto que eu acho que é um trade-off difícil de ponderar é em que medida a gente consegue ter previsibilidade, a previsibilidade que a gente gostaria que fosse desejável de se estabelecer, num cenário de tão intensa transformação. É muito difícil acompanhar o ritmo do que está acontecendo com tecnologia, com a combinação de tecnologias que leva a outros tipos de estruturas e a outros mercados insurgentes, e, ao mesmo tempo, permitir que o que prepondera em relação a uma coisa ou outra, você vai preponderar o incentivo à inovação e permitir que essas novas tecnologias se desenvolvam com um pouco mais de liberdade, ou é desejável que tudo seja mais positivado, assim, para ter essa previsibilidade que seria, que atrai investimentos, que, né, traz uma série de efeitos benéficos para o desenvolvimento do setor. E aí eu acho que tem um ponto que talvez seja difícil de analisar, mas é que quando se traz uma inovação que seja causada pela realidade física, porque embora tenha planejamento, o planejamento indica uma direção, mas a realidade não é obrigada a acompanhar. Então, ela segue um ritmo próprio que às vezes tem uma dificuldade intrínseca de se colocar essa evolução toda dentro do arcabouço normativo, quando ele também data da década de 90. E aí eu acho que tem um limite da interpretação, que é os desafios que as normas foram postas para lidar durante o processo de evolução do desenvolvimento do setor, eles não necessariamente continuam sendo os mesmos. Então, a gente tem, por exemplo, mesmo nessa hipótese do caso dos cortes de geração, para geração distribuída, ou que quer que, ou a centralizada, ou onde for, a gente tem um cenário, talvez, de perigo de apagão, como tem um risco tangível de que a gente pode estar num cenário agora de tanto excesso de geração que tem esse risco de apagão. E a gente já teve isso em outros momentos, mas por um problema completamente oposto, que era a falta de geração. E aí a gente olha e fala, não, mas peraí, a gente resolveu isso uma vez do ponto de vista normativo. Tem aqui normas que se aplicam para aquela hipótese de intervenção emergencial em caso de falta de energia. Agora, por exemplo, adotar a leitura normativa daquela época para tratar um problema que agora é completamente o oposto, talvez não seja o adequado. Ainda que talvez, é nesse ponto que eu acho que a interpretação tem um limite. O problema talvez tenha uma natureza semelhante, que é o risco de apagão do sistema por uma razão completamente diversa. Então, por mais que existam normas que tenham endereçado aquilo naquele momento e que tenha a percepção, talvez consensual, de que medidas emergenciais tenham que ser tomadas, seria desejável que elas fossem pensadas para o desafio atual presente, e não aquelas que foram futuro. E aí tem um cenário também que talvez dificulte tudo mais, que é essa dicotomia de ter que sempre ter um lado, de ter que sempre adotar uma postura de que tem de se defender algum grupo específico de agentes. Isso dificulta muito, porque quando você não tem uma estratégia definida muito claramente, embora o planejamento, né, feito pela PE, ele tem esse papel de dar um direcionamento, eu acho que nem sempre a estratégia do setor para o que vai acontecer, para o que ele é quase que onde a gente quer chegar enquanto país nessa projeção, nesse desenvolvimento desse mercado. Essa clareza nem sempre está clara, e por isso que a gente tem tantos atritos entre quem está sendo privilegiado agora.
Porque se a estratégia de desenvolvimento fosse talvez um tantinho mais clara, esses conflitos eles não fossem emergir com tanta intensidade. Porque a gente sabe onde a gente quer chegar. Se esse conflito ele é alheio a essa estratégia decidida, talvez ele não tenha espaço para ser debatido em um dado momento. Então, eu acho que tem uma combinação muito difícil de se fazer entre o que das normas antigas que foram postas deve ser preservado, e há um elemento que, assim, nem tudo é passível de ser absorvido pela inovação. Eu acho que tem uma estabilidade que é importante, estabilidade institucional, estabilidade de estruturas, como elas são geridas. Mas, por outro lado, a gente tem que ter esse espaço para que os mercados evoluam com alguma liberdade de criatividade mesmo, de poder provocar essas interações. Daqui a pouco a gente tem, já está acontecendo, na verdade, interação de energia com telecom, com internet das coisas, cidades inteligentes, e a gestão disso fica cada vez mais complexa. A questão da bateria dos carros. Você não pode, hoje a gente não tem uma unidade consumidora virtual. Então, se a gente quer, ela é atualmente vinculada à matrícula do imóvel. Agora, se a gente tem um consumidor que ele pode carregar em qualquer lugar e depois levar essa energia para consumir na sua casa, a gente talvez precise começar a pensar em unidades que são móveis e que é uma realidade física, fática da vida. E como é que a regulação vai incorporar isso e trazer esses desafios de uma forma que congregue esses interesses todos de alocar melhor aonde é a hora de consumir, onde criar esses incentivos para que isso se desenvolva. Então, eu acho que esse desafio ele tende a ser eterno, porque, na verdade, a inovação não é algo que vai ser parada em nenhum momento. E não é um equilíbrio fácil, assim, para legisladores e reguladores, para achar esse equilíbrio entre o que deve ser preservado, qual é o ponto de estabilidade que cria um ambiente favorável para o desenvolvimento do setor, em que medida e em que velocidade as novas tecnologias devem ser incorporadas a esse arcabouço regulatório e de que forma. Então, eu acho que o que eu percebo é que, às vezes, tem uma tentativa de, talvez, atropelar muitas coisas porque o cenário muda, mas talvez esse processo que a gente passou na 482 de colocar um tempo de transição na 14.300 para garantir que o mínimo de previsibilidade fosse mantido, eu acho que isso pode ser adotado como postura talvez para todas as inovações que vêm. As pessoas que investem em coisas, elas fazem uma projeção do que aquilo vai ser ao longo de algum tempo, ainda que 5 anos possa ser longo prazo no setor elétrico. Acho que tem essa coisa de faseamento, de preservar quem fez e promover e incentivar quem precisa fazer coisas novas. Ele tem que ser, esse racional precisa estar melhor refletido nas normas do setor para permitir essa alocação ótima desses interesses conflitantes no desenvolvimento do setor. Mas eu acho que é isso. Eu participei de um debate na Jovem Pan há algumas semanas e... Não vamos aplaudir ela também? Vamos, claro, desculpa. Porque a Marina deixou a gente muito reflexiva, deputado. A gente ficou assim... na verdade, Marina, acho que ficou um clima meio melancólico, tipo assim, realmente não terá solução. Acho que foi isso que a gente ficou. Mas eu participei de um debate na Jovem Pan há algumas semanas e a gente falou uma questão assim que era para o setor de infraestrutura, não era só o setor elétrico brasileiro. Em que, como no Brasil muitas vezes a gente é guiado por um plano de governo e não por um plano de Estado, isso acaba fazendo com que cada agente busque sempre maximizar o seu retorno no curto prazo, porque por mais que exista um arcabouço jurídico, um arcabouço regulatório vigente, sempre paira uma incerteza no ar sobre o que vai acontecer quando tivermos, por exemplo, um outro governo e, portanto, um novo plano de governo no lugar. Então, acho que isso contamina muito as discussões que a gente tem também no setor. E aí, falando sobre isso, Roque, ontem o Rodrigo Sawaia apresentou aqui para a gente a projeção da Absolar para o próximo ano, né, para o crescimento setorial do próximo ano. E na projeção da associação, a micro e mini geração distribuída vai crescer cerca de 6 gigas para o ano que vem. 6. Que é um crescimento expressivo, não dá para negar, né? 6 gigas é maior que a matriz de alguns países, inclusive. Mas eu recebi muitos questionamentos no privado sobre por que o setor desacelerou, né? Por que o setor está desacelerando? E eu acho que, num primeiro momento, a minha tendência acho que trazer uma consciência de que é um setor de tecnologia. E como todo setor de tecnologia, em algum momento a gente tem que atingir um platô de crescimento, porque não dá para a gente ficar crescendo sempre 50%, 100%, sobretudo sobre uma base que é sempre maior do que a base inicial que a gente tinha. Então, a gente começa a estabilizar e ver esse platô aí, talvez uns 15%, 12% de crescimento ao ano.
Mas existe, sim, um outro contexto, um outro lado da moeda, que é o fato de que as discussões que nós tivemos ao longo desses últimos 4, 5 meses, que foram muito intensas, reacenderam um medo em investidores sobre, de fato, qual é a segurança jurídica que a gente pode esperar para o país. E eu acho que esse receio, ele existe tanto para a microgeração, quem vai colocar no seu telhado, quanto para a mini geração. Talvez a mini geração tenha mais voz, porque são investidores, em geral, institucionalizados. Mas na microgeração a gente também vê esse receio acontecer. Então eu queria ter um pouco a sua leitura, até como uma empresa, né, que driva, né, assim, que direciona muitos desses investimentos também para o setor de MMGD, como é que, de fato, essa questão tem sido vista, sobretudo nesse contexto legislativo e regulatório que a gente viu nos últimos meses, pelos investidores, como é que isso tem sido precificado e o que a gente pode esperar ou o que a gente precisaria ter do ponto de vista de ajuste regulatório, sobretudo aproveitando talvez uma agenda regulatória da agência que já está tão... que vai olhar tanto para a geração distribuída ao longo do próximo ano, para que talvez a gente conseguisse trazer um pouco mais de confiança, digamos assim, para esses investidores. Boa, obrigado, Bárbara. Bom, agora boa tarde oficialmente, né? Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Obrigado, Rodrigo, Ronaldo, Babi, pelo convite. Assim, em poucas palavras, nada tem ajudado muito, né? O cenário macro não ajuda. Outro que também não vai ser aplaudido, tá, gente? Só para deixar claro. Não sei se vou. O cenário macro não ajuda muito, né? A taxa de juros muito alta e para o investimento de MMGD, seja micro, seja mini, o financiamento ainda é muito relevante. Então, é um projeto de infraestrutura, não é à toa que a gente conseguiu, depois de muita discussão, trazer a classificação de projeto de infraestrutura para MMGD, mas ele é um projeto de infra. Mas acho que o setor elétrico, com certeza, tem um momento de transformação muito grande agora, né? E a ANEEL, inclusive pelo voto do diretor Módena na abertura dos 2 TS agora essa semana, sinalizou claramente que essa modernização tarifária e a eficiência do sistema, ela não é mais opcional, ela é urgente e ela tem que ser tratada. E acho que a gente precisa falar, sim, sobre geração distribuída, acho que sem muito rodeio, sem grandes defesas etéreas da coisa, mas acho que o que a gente precisa ter claro é que há anos já, né, desde pré-14300, a gente vê uma construção da narrativa na qual a GD é uma espécie de vilã tarifária da coisa, né, um arranjo que só cresce porque tem supostos privilégios. E essa retórica é conveniente para quem sempre ocupou as posições dominantes do setor, né, e se beneficiou e continua se beneficiando de subsídios e incentivos infinitamente maiores do que qualquer benefício que a GD tem, teve ou terá. Né, a gente não está falando aqui de subsídios modestos, mas de mecanismos que moldaram o setor por décadas e criam distorções profundas que hoje respondem por parcelas substanciais da CDE e que pesam muito mais na conta do consumidor. E, assim, para dizer o mínimo, é sempre curioso que esses agentes que sempre foram os mais beneficiados agora tentem buscar demonizar de alguma maneira a tecnologia que trouxe algo que não existia até 2012, 2016, que era justamente a competição, a descentralização e o direito de escolha do próprio consumidor, né? E eu acho que a discussão toda que a gente vê hoje e o motivo pelo qual a gente vê a GD tão em voga, com tantas matérias, né, sendo divulgadas, tantas reportagens sendo divulgadas, tantos pseudo-estudos sendo divulgados sobre retornos mágicos de investimento em MMGD, eu desafio aqui alguém me mostrar qual é o projeto que tem 46% de retorno de GD, mas eu não acho que a narrativa por trás disso é a defesa da tarifa ou a defesa do consumidor. Acho que a preocupação aqui não é justiça energética, nem compromisso com a descarbonização. Para mim, o que está por trás disso é a proteção do mercado que sempre teve e sempre ou tende a ter, por hora, uma concentração gigantesca na mão de poucos. Tá? A defesa de um modelo descentralizado
é algo que a gente tem que seguir fazendo. Acho que a descentralização, a modernização, a inclusão de baterias, a modernização tarifária, os smart meters, são todos essenciais para que a gente possa ter a descarbonização para além da geração, né? Então, veicular, as próprias baterias, como a segurança energética de pequenos negócios, residências, indústrias, etc., para a gente parar de ter geradores a diesel. Hoje, na cidade, se você roda, o cheiro de diesel é uma coisa enlouquecedora, e não é por outro motivo, o tanto de gerador que está ligado nesse momento na cidade de São Paulo. E eu acho que isso precisa ser dito, isso precisa estar sobre luz de tudo aquilo que se discute, de tudo aquilo que se vem lendo, sabe? A GD incomoda não é porque ela onera o sistema, mas porque ela desloca poder. Essa é a minha maior interpretação, assim. E aí, falando assim de transição energética, seja regulatória, tecnológica, comportamental, ela tem que ser liderada por quem quer fazer mudança, né? E o preço da mudança é risco, né? O empreendedorismo brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele não é avesso a risco, ele sabe dos riscos, e acho que a gente tem um modelo que é sempre muito tomador de risco, tá? Seja pelas condições macro do país, mas especialmente pela leitura que se tem sobre a insegurança ou a falta de certeza daquilo que você vai ver, especialmente para investimentos de longo prazo, né? Eu acho horrorosa a frase que se usa aqui no Brasil, até o passado incerto. Não concordo com ela. Acho que outros países que, por vezes, são apontados como grandes bastiões da segurança jurídica, você também não vê isso. Posso dizer aqui um exemplo dos Estados Unidos, onde você não vê isso nem com a FERC, que hoje discute o que deveria estar lá dentro dos leilões de reversos, né, de retirada de capacidade. Então, assim, óbvio, é o que a Marina estava falando, né? Tipo, situações, você prevê, quando você legisla ou regulamenta, você tem uma situação que é a base daquilo que você regulamenta. É muito difícil você regulamentar para o futuro, para não dizer que é quase impossível. E, portanto, óbvio que as situações vão ser mudadas, vão ser ajustadas, e você precisa fazer algum ajuste àquilo e adaptação àquilo. Ler o dia de hoje com a lente de ontem é muito perverso, muito perverso. Mas olhando um pouco mais para a tua pergunta, Babi, eu acho que GD, e hoje olhando especificamente para aquelas pessoas com quem eu mais converso, acho que GD tem um apetite gigante, acho que tem um apetite de crescimento, é um setor que acredita muito no país, acredita na possibilidade de segurança legislativa e regulatória, né? Ainda que sustos e soluços apareçam e a gente tenha que buscar horas e horas do deputado, do diretor, para discutir, tentar entender de onde vem aquilo, porque nesse momento tudo parece um ataque, né? Então, qualquer tomada de subsídio que se abra já se pensa no pior. E acho que as novas tecnologias, as novas mudanças, como, por exemplo, a bateria junto à GD, é um dos investimentos que mais se pretende fazer, né? É uma das coisas que mais se estuda, como o diretor Modena colocou, assim, a regulamentação da bateria atrás do medidor, ela é essencial, né? E ela vai depender, obviamente, de modernização tarifária. Então, alguns meses atrás, quando a 1300 estava em discussão, se alegou que a GD não queria que houvesse modernização tarifária. Muito pelo contrário, a GD precisa querer modernização tarifária. É um passo importantíssimo para a evolução da coisa. Agora, o que precisa ser feito é que ela considere aquilo que foi programado lá de trás, né? Então, seja o escalonamento da compensação, seja o período de transição que foi previsto, porque aquilo foi discutido intensamente lá em 2022, de 2019 a 2022. Então, óbvio, a redução do crescimento vem muito ainda da desconfiança, de tudo aquilo que a gente viu, de todas as batalhas que foram travadas ao longo de 25. Acho que 26 não vai ser um ano
muito tranquilo para esse ponto. Acho que bateria deveria ser um ponto focal de discussão e de incentivo no sentido de regulamentar e de demonstrar que funciona, porque funciona. O Brasil tem uma capacidade gigantesca de ser um dos maiores expoentes, né, dessa nova tecnologia, dessa nova integração, e isso traria assim, um volume de investimento maluco para o Brasil que a gente precisa. Não dá para a gente continuar vivendo de receita financeira. Assim, a gente discute hoje na Faro, por exemplo, para onde eu vou com investimento, sendo que assim, meu dinheiro parado está rendendo 15% ao ano. O que é uma loucura. Assim, eu não estou com dinheiro para isso, estou com dinheiro para investir em projeto de infraestrutura no Brasil, seja bateria, seja usina, seja o que for, né? Mas eu acho que é isso, acho que a gente continua tendo várias oportunidades, mas ainda precisamos ter um pouco mais de segurança de que aquilo que foi combinado e aquilo que veio do Congresso como um acordo geral entre todo o setor na 14300 vai ser mantido e respeitado. Não precisou. Você viu que eu puxei, Mas né, a Bárbara deputado? puxou. Assim, Eu puxei, porque eu fiquei com medo de eu chamar minha atenção de novo. Roque, eu acho que você falou bastante sobre essa questão de fato de bateria e dessas inovações e das instalações. E fica um sentimento, inclusive foi uma das perguntas que chegaram da plateia para o Fernando, que é... E aí eu vou tomar a liberdade de adaptar um pouco a pergunta para deixar ela mais ampla. Porque a pergunta específica é sobre se existe algum plano da ANEEL para regular a zero grid no Mercado Livre. E aí, ampliando isso, eu acho que existem várias tendências que a gente tem visto no mercado, como a bateria para micro e mini geração, como, por exemplo, a autoprodução de energia no Mercado Livre por sistemas outorgados ou por sistemas não outorgados, que passou a ser uma grande celeuma após a 1304. O armazenamento behind the meter, os veículos elétricos, etc., que são inovações tecnológicas e são modelos de negócio que eles acontecem. Acho que a realidade é, independente da regulação existir, estar madura, ou mesmo posta ou não, esses projetos estão acontecendo, até porque, para grande parte, acho, das empresas que estão aqui hoje, se não forem esses projetos, o mercado vai ficar parado. Mas, por outro lado, existe aquela incerteza, né? Eu estou fazendo uma instalação que... Como eu conecto? Como eu homologo? Eu vou fazer uma autoprodução no Mercado Livre com uma usina de 4 megas. A CCM fala que ele nem é autoprodutor, a ANEEL me fala que é. Então, assim, qual que seria a sua recomendação, diretor? Primeiro, se existe de fato alguma perspectiva da agência para olhar para esses casos, talvez num cenário, no horizonte de tempo mais curto do que eventualmente ter que esperar uma consulta pública que vai se concluir em 27, 28, não sabemos quando. Mas também qual que seria a sua recomendação para esses empreendedores que estão desenvolvendo esses projetos, mas que querem buscar um mínimo de respaldo para isso? Obrigado pela pergunta, Bárbara. Antes até de responder, eu acho que vale a pena contextualizar o que está acontecendo em termos de atuação no mundo de negócios ante uma lacuna regulatória de armazenamento, não é? Porque veja que a gente abriu uma consulta pública para tratar de tarifa branca, tem toda uma agenda de modernização tarifária, vários sandbox em várias distribuidoras do Brasil. Não concluímos ainda a consulta pública do armazenamento para a geração centralizada, mas olha como é que é importante a gente enfrentar esse debate, porque se você não regula, o mercado ele se adapta. Então, tenho certeza que todos vocês já tiveram a oportunidade de ver a modalidade que acabou sendo gerada, especialmente na distribuição, na baixa tensão, de Energy as a Service. Por quê? Porque o determinado consumidor, de repente, de um porte industrial, de um porte rural, que não quis migrar ou não pôde migrar para o Mercado Livre, ele acaba fazendo uma parceria na qual ele utiliza de um sistema de baterias que ele não paga, ele não tem CAPEX, mas na prática ele paga um desconto em relação ao que seria aquele preço da energia na ponta. Bem, já criou-se um nicho de negócio e um nicho atrativo, pelo que a gente vê, mas nós ainda não temos aqui a possibilidade de fazer com que o consumidor, de modo muito amplo, ele tenha a possibilidade de reagir a um sinal de preço ou não, ele poder fazer a gestão da sua própria energia.
Por que eu trago isso? Porque essa pergunta que foi feita da plateia, que a Bárbara acabou de colocar aqui, não tem ainda nenhum tipo de estudo de direcionamento da agência quanto a regulamentar de modo bem abrangente como que seria a possibilidade de alguém querer ficar 100% off-grid e ter apenas o seu sistema de armazenamento de energia. Não tem. Aonde que eu acredito que isso daí acaba entrando? É quando nós tivermos a oportunidade de tratar de bateria na baixa tensão, aí vai levar em conta a geração distribuída, a possibilidade de você tratar daquele consumidor off-grid, mas nesse momento a gente ainda não tem. De modo muito claro e muito concreto, o que nós tínhamos, que era a nota técnica que orientou o fechamento da consulta pública 39, acabou sendo superado pela Lei 15.269, porque se num primeiro momento a gente ainda não podia chamar, porque não existia propriamente em lei ou na regulamentação da figura do armazenador, do sistema de armazenamento de energia, agora nós temos isso na lei. Inclusive, até a própria lei da ANEEL ela foi alterada para poder colocar que a ANEEL ela trata de geração, ela trata de transmissão, de distribuição, comercialização e armazenamento. Mas não foi só isso, também muda uma perspectiva de que você vai ter que fazer leilões locacionais como um ativo de transmissão. Então mudou toda uma compreensão do que a agência reguladora já estava trabalhando. Isso faz com que seja um pouco mais elástica aquela regulamentação original, não à toa que a área técnica já sinalizou que ela vai pretender fazer uma abordagem mais abrangente no pedido que eu fiz de consulta para eles, para poder fazer com que fosse feita uma análise à luz da Lei 15.269. E curioso até dizer que eu costumo falar que na agência eu nunca sou sorteado em temas interessantes. Qualquer um pode observar, nunca sou. E que eu parei de querer ser sorteado, porque quando eu não quero, alguma coisa vem para mim. Esse processo da consulta pública 39, o diretor Ricardo Tille conduziu, depois acabou o mandato, veio para o diretor substituto Dana, eu pedi vista. E aí agora teve a legislação, a gente não imaginava que seria tratado nessa extensão, e acabou que eu tinha feito uma consulta para a área técnica para poder ter uma instrução mais abrangente, levando em conta a lei. E aí me perguntaram, bem, diante dessas modificações todas, o entendimento é que é um fato novo. Você não pretende levar o processo para entender que teve perda do objeto e sorteia? Aí eu falei, de forma nenhuma, agora eu sou o relator, que agora eu conduzo. Porque o tema de armazenamento já é um tema que a gente estava debatendo há muito tempo, então, dentro da agência, ele não tem muitos pontos divergentes, tirando a lógica da tarifação. Mas com esse novo contorno na lei, que não dá nem para falar que é um marco legal do armazenamento, é um contorno legal do armazenamento, a gente vai mudar muita coisa. Então, o que eu penso em relação à pergunta que foi feita? A gente tem que avançar nesse momento, no sentido de buscar fazer com que a agência ela debata o tema. Porque o caminhar regulatório, ainda que ele seja moroso, ele não é feito aos saltos, você vai construindo. Então, se nós já temos a possibilidade de entender o potencial da figura do armazenador na baixa tensão, levando em conta aquele gerador distribuído atrás do medidor, eu penso que se a gente começar a discutir isso dentro da agência agora, quando efetivamente nós tivermos a chance de tratar isso em termos de regra, nós já vamos conseguir orientar bem quais são os debates. Então, se é a figura off-grid, como é que você trata da figura do armazenador, como é que você trata ou repensa postos tarifários, como é que é a modernização tarifária. Eu acredito que agora, com tantas 45 ou 50 tarefas que a agência tem que fazer para poder regulamentar todas as modificações que decorrem da Lei 15.269, esse é um tema que a gente já consegue assim, posicionar como importante, mas ainda está muito no início, muito incipiente, o debate regulatório dentro da agência. Obrigada, diretor Fernando. Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu acho que eu queria deixar algumas mensagens finais antes da gente encerrar o painel, que é, de fato, acho que se teve uma coisa que me soa como um ponto comum de todas as falas, de fato, é que tivemos desafios até aqui, seguiremos tendo desafios e 2026 vai ser um ano extremamente cheio e extremamente importante para o setor. Eu acho que a gente tem um costume, enquanto empresários, ou empreendedores, ou cidadãos, de achar que seja o legislativo, seja o regulador, eles estão sempre muito distantes, né? A Agnes mesmo fala, né? O regulador encastelado. Eles estão sempre muito distantes da nossa realidade, eles são sempre muito
inalcançáveis. Então, nesse sentido, um esforço nosso de tentar mudar, ou de tentar influenciar, ou de tentar trazer os pontos dos impactos, ele não faz sentido. O que a gente viu esse ano acontecer no Congresso Nacional é uma demonstração direta de que essa crença, ela é um mito que não é verdadeiro. Se a gente conseguiu ter o resultado que a gente teve nas medidas provisórias do ponto de vista para a geração distribuída, isso foi pela mobilização popular que aconteceu e como isso reverberou perante os parlamentares, né, deputado? E ano que vem vai ser um ano em que a gente vai precisar muito que isso aconteça. Sobretudo da participação de vocês nessas consultas, nessas tomadas. O diretor Fernando Mosna propôs na consulta pública da tarifa branca que sejam realizados 3 workshops, que têm datas pré-marcadas, 2 são em janeiro e 1 em fevereiro, pelo menos no calendário prévio, se eu não me engano. É super importante que a população e que vocês estejam presentes e acompanhem esses temas. Eu ouço muito, uma dor que diz que mudou da noite para o dia. Nada muda da noite para o dia, gente. Algumas coisas mudam, mas em geral a regulação não é uma delas. Mas a gente tem essa perspectiva porque a gente está muito longe disso. Mas o setor elétrico é um setor que tem se transformado e a proximidade com a qual a gente conseguir acompanhar os temas vai ditar diretamente o nível de impacto que aquele tema vai ter no nosso negócio, seja pelo resultado concreto ao final, seja pela nossa preparação ou não ao longo da jornada de vinda daquele resultado. Então eu deixo o convite para vocês acompanharem esses temas. Se vocês ainda não são associados da Absolar, associem-se. Nós estamos com condições especiais, inclusive para quem se associar durante o encontro. Fortalecer as associações setoriais, os movimentos setoriais é muito importante, porque cada vez mais a gente vai transformar o setor e construir, de fato, novos marcos e novas oportunidades. Por fim, eu queria agradecer meus companheiros de painel. É sempre muito fácil moderar vocês. Mas antes de encerrar, eu vou passar a palavra para o deputado Pedro Kuczaj. Eu não podia deixar aqui de agradecer a oportunidade e fazer um comentário a partir da fala da Bárbara. Eu aprendi nesses períodos todos e, junto com a academia que eu estudei sobre energia e agora que eu estou no espaço institucional, eu queria falar da Absolar. Quando eu organizei também todo o pessoal da Abra PCH, eu tive em Curitiba num grande congresso, e tinha muita disputa e concorrência entre os próprios setores, e nunca se juntavam, nunca se uniam. E isso fragmentou demais. E quando a gente conseguiu se unir ao setor, a gente avançou na legislação. Só aconteceu de segurar o direito adquirido por causa da Absolar. Só conseguimos segurar lá com a negociação com o Eduardo Braga, só por causa da Absolar. Eu não estou puxando o saco aqui porque não precisa puxar o saco. Até vou deixar um livro de graça aqui. Depois, quem sabe, eu vendo alguns, mas tudo bem. Tá? O setor se organiza. Quando você critica a taxa de juros, eu sou a favor. Tenho plena convicção. A questão do financiamento é um dos problemas. Por isso que nós estamos buscando o fundo garantidor e 4 bilhões do Fundo Clima, para ser só 9. E 9 já é um absurdo. Já é uma taxa de juros criminosa. Mas se a gente não mobiliza o setor, então nós temos que ser um sujeito político. Sem a participação de vocês vão ser sempre derrotados lá no Congresso. Não tem outra alternativa. Então, quando o Magrão vai lá, eu sei que ele vai encher meu saco, mas está lá. A Bárbara me liga, me manda. E é assim que funciona. Nós somos a expressão da sociedade. O pessoal do carvão está lá enchendo todo o meu saco todo dia. Toda semana eu sei quem são eles. O pessoal das distribuidoras, as das grandes grupos que você falou, eles estão lá. Eu não estou dizendo que é legítimo, não. É o espaço do jogo, do poder de quem vai ganhar e quem vai perder nesse processo. Por isso, Fernando, quando a ANEEL está aqui, e no debate da regulamentação, no debate da geração distribuída, do debate da energia solar, eu tenho plena concordância contigo. Eu vivi lá nesse processo. Quem vai ganhar e quem vai perder. A geração começou a se destacar. Qual é a energia mais democrática nesse país? Qual? Quem que pode um pequeno ter energia produzindo na sua casa, na sua empresa, lá na propriedade? Energia solar. Não é a eólica, não é a hidrelétrica, com exceção das pequenas, mas é sempre grupos. Por que não descentralizar esse capital, descentralizar a geração de energia e fazer esse país mais
sustentável do ponto de vista econômico? Por que poucos grupos investindo lá 2 giga, quando a geração distribuída faz de 3 mega, microgeração até 75 kW? Então, é desse lado. Quando eu já termino, desculpa. Quando eu fiz minha dissertação de mestrado, depois do doutorado, era entre energia fóssil e energia renovável. De energia renovável era hidrelétricas. Depois eu escrevi um capítulo de energia hidrelétrica de pequena e média geração, micro, né, CGH e PCH. Depois fui para eólica e solar. Depois abandonei a solar porque é só de grandes grupos que não dá na mão aí. Dá? Não dá 2 mãos. Agora da energia solar tem quantos? Então tem que fortalecer esse setor. A ANEEL tem que fortalecer e fomentar o desenvolvimento da energia solar como a mais democrática e da cidadania brasileira. Por isso que eu estou querendo botar centenas e centenas de cooperativas nesse país, para botar milhares de pessoas. Porque senão o mercado cativo fica para quem? Fica para os mais pobres, fica para as classes populares, fica para todo mundo, e aí paga a conta. Então tem que recompor isso, e por isso que a B-Solar, eu estou aqui para dizer que é essa instituição, esse mecanismo, esse sujeito político, tem que ser fortalecido por vocês. Tem que ser fortalecido, não tem outro caminho para vocês dialogar conosco. Aquele espaço da democracia é a expressão dos interesses e valores de uma sociedade onde a gente quer. Por isso, Marina, que Brasil a gente quer, que país a gente quer, que podemos se transformar na maior potência econômica do mundo, maior potência social de enfrentar as desigualdades sociais, e a energia, a matriz energética pode ser a maior exportadora de energia para o mundo, em forma de produtos, em forma de indústria, né, para industrializar esse país, descarbonizando também. Então, um abraço para vocês e puxei o saco agora de vocês, tudo bem? Viva a B-Solar! Bem, gente, depois dessas palavras do deputado Pedro Kizai, acho que eu não tenho mais nada a dizer, não é? Só queria agradecer a presença de todos. E eu quero aproveitar, no começo o Rodrigo quebrou aqui o protocolo para fazer um agradecimento. Eu quero, na verdade, estender esse agradecimento ao Ronaldo Kolozuki, que é o nosso presidente de conselho, que não teve uma vez sequer que a gente esteve em Brasília para fazer essa luta das medidas provisórias, que o Ronaldo não estava lá ajudando e apoiando o setor. Já era você e você. E ele apareceu lá também no corredor.